Olá galera do sétimo ano, Colégio Coração de Jesus, tudo bem? Olha só, na aula de hoje nós vamos começar a falar de multiplicação e divisão de números positivos e negativos, né? Também conhecido como números inteiros. E vamos relembrar um pouquinho de expressão numérica. A multiplicação de números inteiros, ela não muda muito do que você já faz com a multiplicação de naturais. O que vai mudar são questões de sinais, né? Então, para a gente entender isso de uma forma bem simples, eu coloquei aqui um probleminha para vocês, né? O nosso assunto está lá na página 49 a 51, que é a multiplicação, e a divisão na página de 52. E a expressão numérica, que é na página 53. Eu acabei esquecendo de colocar aqui, mas está na página 53. Como a gente vai falar desse assunto, que é um assunto que você já conhece, então nós vamos falar de uma forma bem prática, bem fácil, para que fique claro para todo mundo. Tá? Dentro disso nós vamos ter a tarefinha, que já está anotada aqui do lado, né? E temos a data, que já está usando o símbolo matemático. Então nós vamos percebendo aí que vamos estar utilizando isso para entender a multiplicação. Então eu tenho aqui, eu coloquei resolva, menos 2 vezes 3. Vocês estão percebendo que eu estou multiplicando um número negativo por um número positivo. Lembrando que para a multiplicação, basta usar aquela ideia de parcelas iguais. Estão lembrados? A questão de parcelas iguais, eu quero 3 parcelas de 2 negativo. Então vamos usar essa ideia. Se são 3 parcelas de 2 negativo, nós vamos pensar assim, em menos 2, somado com menos 2, somado com menos 2. E isso quer dizer que eu tenho menos 2 mais menos 2 mais menos 2, eliminando parênteses, eu vou ter menos 2, menos 2, menos 2, que é igual a menos 6. Então eu tenho menos 6 é o valor da soma das parcelas iguais. Se a multiplicação nada mais é que um produto de parcelas iguais, no caso a soma de parcelas iguais é igual ao produto dos fatores, menos 3 e 2, então eu posso falar que menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. Percebemos o resultado negativo. Então olha só, usando essa ideia, eu quero construir com vocês aqui uma tabelinha, né? No caso, uma multiplicação, né? No caso, vamos construir uma multiplicação por menos 2, ou seja, deixa eu só apagar aqui, para a gente poder ver melhor, nós vamos construir uma tabela, no caso, uma tabuada de menos 2, para ficar mais fácil a gente entender o que eu estou falando. Então vamos fazer assim, eu vou ter lá, menos 2 vezes... Vamos pegar aqui 4, menos 2 vezes 3, menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 0. Vamos colocar aqui, continuar aqui do lado, menos 2 vezes menos 1, menos 2 vezes o menos 2, menos 2 vezes o menos 3, menos 2 vezes o menos 4. Só para a gente relembrar um pouco do que já estudamos, né? Então fizemos uma tabuada do menos 2. Como assim tabuada do menos 2? Você está ficando doido? Não. A gente não faz multiplicação com números naturais, a gente pode fazer a tabuada com números inteiros também. Então vamos lá, menos 2 vezes 4, ou seja, eu vou ter o menos 2 somado ele 4 vezes, né? Então seria menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, né? Menos 2 somado a 4 vai dar igual a menos 8. Olha só, se eu pegar o menos 8, deixa eu pegar uma caneta aqui de uma outra cor. Se eu pegar o menos 8 e adicionar 2, ou seja, somar mais 2, vamos ver o que acontece. Menos 8 somado a 2, nós vimos lá na adição de números inteiros, né? Quando os sinais são diferentes, a gente subtrai, não é isso? Então, menos 8 somado a 2 vai dar menos 6. Agora, observe agora, menos 2 vezes 3, vimos no exemplo agora mesmo, né? Que seria o menos 2, 3 parcelas iguais de menos 2, que vai dar menos 6. E olha que coincidência legal. Menos 8 somado a 2 dá menos 6. Vamos continuar somando a menos 2 aqui. Então, ó, menos 6 somado a 2 vai ser igual a
menos 4. Então, isso quer dizer que menos 2 vezes 2 é igual a menos 4. Vamos pegar novamente, vamos fazer o menos 4 somado a mais 2. Né? Então, vou ter menos 4 somado a 2 vai dar menos 2. Né? Então, olha só, menos 2 vezes 1 nada mais é que menos 2. E menos 2 somado a 2, né? Menos 2 somado a 2 é igual a 0. Então, menos 2 vezes 0 nada mais é que igual a 0. Continuando com essa ideia de adicionar, nós vamos pegar agora e somar 0 somado a 2. 0 somado a 2, isso vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2. Então, quer dizer que menos 2 vezes menos 1 nada mais é que é igual a mais 2, ou 2 positivo, né? Porque eu tenho aqui, ó, 0 somado a 2, que dá 2. Olha o que nós estamos fazendo. Menos 8 somado a 2 dá menos 6. Menos 6 somado a 2 dá menos 4. Menos 4 somado a 2 dá menos 2. Menos 2 somado a 2 dá 0. E 0 somado a 2 que vai dar 2. Então, nossa tabuada. Menos 2 vezes menos 1 é igual a mais 2. Continuando com essa ideia de adicionar mais 2, já que o fator é 2, né? Então, vamos lá. Mais 2 com mais 2 vai dar mais 4. Isso quer dizer que menos 2 vezes menos 2 é igual a mais 4. Continuando a mesma ideia, mais 4 somado a mais 2, que vai dar mais 4 mais 2 é igual a 6. Então, menos 2 vezes menos 3 também é igual a mais 6. Lembrando que o número positivo pode ter sinal ou não, né? Então, se eu colocar aqui um número sem sinal, não quer dizer que ele não seja positivo. Menos 2 vezes menos 4 é a mesma ideia. Então, eu tenho aqui, ó, mais 6 somado a mais 2 é igual a mais 8. Então, quer dizer que menos 2 vezes menos 4 é igual a mais 8. Fizemos nossa tabuada do menos 2, né? Podemos perceber aí que nós fizemos uma multiplicação de número negativo por números positivos e de número negativo por números negativos. Né? Então, só relembrando, menos 2 vezes 4 dá menos 8, menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 2 vezes 2 dá menos 4, menos 2 vezes 1 dá menos 2, menos 2 vezes 0 dá 0. Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4, menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, menos 2 vezes menos 4 dá mais 8. Observando isso que a gente fez aqui agora, eu gostaria que vocês me dissessem ou pensassem no que vocês conseguem perceber de diferentes aqui pra gente. Né? Então vamos lá, só para a gente observar, né, e comentar a respeito disso. Olha só, quando nós multiplicamos um número negativo por um número positivo, o resultado foi sempre um número negativo. Multiplicamos por 0, o resultado é 0, né? E quando nós multiplicamos um número negativo por um número negativo, observamos que os resultados são positivos. Então, quando a gente pode, o que a gente pode estar concluindo disso tudo? Toda vez que eu multiplico dois números com sinais diferentes, né, um negativo por um positivo, o resultado vai ser sempre um negativo. E quando a gente multiplica dois números com sinais iguais, no caso menos 2 vezes menos 1, os dois em sinal negativo, o resultado é sempre um sinal positivo. E daí que vem aquela história que vocês ouviram há muito tempo e vêm ouvindo, que número negativo vezes número negativo dá positivo, né? Ou seja, mais com menos é menos, ou menos com menos é mais. Então, lembrar tudo isso? Então, aqui nós concluímos essa ideia, que a multiplicação de um número negativo por um número positivo vai ser sempre um número negativo. E na multiplicação de um número negativo por um número negativo, o resultado vai ser sempre um número positivo. Então aqui a gente trabalhou a ideia de multiplicação. Então fizemos a multiplicação de números negativos. Alguma dúvida até aí? Se não entendeu, já vamos fazer anotações. Né? Então é importante lembrar que quando se multiplica dois números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Quando se multiplica dois números com sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Né? Então isso é visível aqui nessa tabuadazinha que a gente completou agora. Né? Então vamos falar da divisão agora. Divisão entre números positivos e números negativos da página 52. Então, olha só, quando eu vou falar de divisão, eu vou precisar
né, pensar quanto será ou como será a divisão de menos 8 dividido por menos 2. Né? Vamos fazer isso aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou anotar aqui o exemplo para vocês. Aí a gente vai trabalhar o exemplo da divisão. Vamos dar uma ajeitada. Vamos trabalhar essa ideia, né? A ideia é... Vamos fazer essa ideia aqui para vocês. Como devo fazer para dividir menos 2 ou menos 8 dividido por menos 2, né? Então, como é que eu devo fazer isso? Bom, lembrando que a divisão é o processo inverso da multiplicação, né? E que a gente já pensou na ideia de que multiplicar é a mesma coisa que adicionar parcelas iguais. Então, nesse caso, eu posso trabalhar com um raciocínio inverso aqui, né? Se eu pegar menos 8 dividido por menos 2, qual seria o valor disso, né? O que daria para eu pensar em relação a isso? Quanto é a divisão de menos 8 dividido por menos 2? Então vamos lá na multiplicação que a gente acabou de falar agora. Menos 2 vezes 4, né? No caso, mais 4. Nós percebemos que o resultado era igual a menos 8, certo? Então, menos 2 vezes mais 4 dá menos 8, porque nós falamos dela, mostrei para vocês no exemplo que na multiplicação de sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Usando essa ideia, que o processo inverso, né, da divisão é a multiplicação e da multiplicação a divisão, então eu vou trabalhar com o inverso. Eu vou pegar então agora e fazer menos 8 dividido por menos 2, que é o que ele pediu lá. Trabalhando com essa ideia, nós vamos perceber aqui que quando eu divido menos 8 por menos 2, o resultado vai ser um dos fatores, no caso o fator mais 4. Então eu percebo que vai dar mais 4. Então eu posso concluir aqui que dividir menos 8 por menos 2, o resultado é mais 4, que é a operação inversa da multiplicação. Sendo assim, eu também posso pensar que menos 8 dividido por mais 4 também é igual a menos 2. Né? Então a gente conclui que a divisão nada mais é que a operação inversa da multiplicação. Se na multiplicação a ideia é juntar parcelas iguais, na divisão é separá-las, né? Separar cada uma delas. Então menos 8 dividido por menos 2 dá mais 4, e menos 8 dividido por mais 4 dá menos 2. Percebemos aqui aquilo que já tínhamos falado anteriormente. Ó, sinais iguais, resultado positivo, né? Sinais diferentes, resultados negativos. Tudo bem até aí, gente? Então tá claro para todo mundo? Dividir todo mundo já sabe, fazer a divisão. O que nós estamos prestando atenção agora? Prestando atenção nos sinais que estamos trabalhando, né? E esses sinais, ele só vai acontecer isso na multiplicação e na divisão. Com isso, a gente pode criar aqui, ó, um esqueminha para vocês não esquecerem mais disso, né? Então, como é que eu posso fazer isso, professor? Olha só, menos multiplicado por menos, ou seja, dois números com o mesmo sinal, o resultado é positivo, né? Então, se os sinais são iguais, então, nesse caso, o resultado é sempre positivo. Se os sinais são diferentes, né, na multiplicação ou na divisão, o resultado é sempre negativo. Se os sinais são diferentes, né, então o resultado é sempre negativo. Isso serve tanto para a multiplicação quanto para a divisão. Se eu pego lá menos e divido por menos, né, sinais iguais, resultado é positivo. Acabamos de falar disso, ó, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, né? Menos 8 dividido por mais 4, percebemos que, ó, sinais diferentes, resultado é negativo. Então, ó, o menos dividido por mais é igual a menos. Ou o mais
dividido por menos também é igual a menos. Então concluímos que na multiplicação e na divisão, quando se multiplica ou se divide números que têm o mesmo sinal, o resultado vai ser sempre positivo. Quando se multiplica ou divide números com sinais diferentes, né, no caso aqui, o resultado é sempre negativo. Sinais iguais na multiplicação, positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Tudo bem até aí? Gente, no livro de vocês, na página 53, ele vai falar das expressões numéricas, mas ele faz só um breve relato daquilo que vocês já estudaram na expressão numérica no 6º ano, no 5º ano, que primeiro se resolve o que está entre parênteses, colchetes, chaves, né? Aí nós já vimos que no 6º ano apareceu lá a potência, raiz quadrada, né, dentro das expressões numéricas, então resolver potência, raiz, é conforme aquela regra que aparece. Se aparece primeira multiplicação, resolve multiplicação. Se aparece primeira divisão, resolve primeira divisão. Então, sempre naquela ordem. É multiplicação, divisão, subtração e adição. Ou quem aparece primeiro no caso da multiplicação e da divisão. Certo? Se apareceu primeiro a multiplicação, de esquerda para a direita, né, no caso, é aquilo que apareceu primeiro que você vai resolver. Então, se é multiplicação, se é divisão, é divisão. Se é adição, é adição. Se é subtração, é subtração. Então, pensando nessa ordem. Né? E depois na ordem da chave, do colchete, depois, pelo final, no caso, né, seria o primeiro parênteses, depois o colchete, depois a chave no final. Lembrando sempre dessa situação. O livro de vocês faz essa menção na página 53, então lá para vocês aparece esse exemplo, né? Rapidamente das expressões. Então ele mostra lá para vocês. Primeiro resolver o que está no parênteses, depois resolver o que está entre chave, parênteses, colchete, depois chaves. Então isso nós já vimos lá no 6º ano, a gente já trabalhou muito as expressões numéricas. E aqui a gente vai trabalhar um exemplo que não seria a expressão numérica, mas a gente pode trabalhar só para relembrar um conceito rapidinho que a gente já estudou, né? E é uma expressão numérica também, embora não tenha parênteses, não tenha chave, não tenha colchete, mas é uma expressão numérica, né? Só está escrita ali para a gente em forma de divisão. E no caso, como vocês estão sempre reclamando, então vai aparecer ali uma divisão de fração. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Está menos 2 sobre 5 dividido por menos 3 sobre 7. Né? Olha só. Apareceu uma divisão de fração propositadamente que o professor pegou para relembrar a vocês. Né? Nós já vimos lá, entre outras formas de demonstração disso aqui, como que resolveria, né? A divisão. A gente sabe que se eu dividir 2 por 5 e o resultado dividido pelo resultado de 3 por 7, eu posso fazer isso com uma forma mais rápida, né? No caso, fazendo o quê? A troca da operação, já que nós falamos que a operação inversa da divisão é a multiplicação, então já que é uma fração no caso, então vamos fazer menos 2 sobre 5, né? Repetimos a primeira fração, já que é uma divisão de fração, e vamos multiplicar ela pelo inverso da segunda fração. No caso, o inverso da segunda vai ficar 7 sobre 3. Então, como eu troquei a divisão pela multiplicação, eu troco a segunda fração também. Nós já falamos disso na sala de aula, o professor já demonstrou ano passado e está mostrando novamente aqui para vocês. Então, feito isso, aí a gente já sabe que vai multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Lembrando, multiplicação, dois números negativos, ou seja, tem o mesmo sinal. Então, nesse caso, o resultado vai ser sempre positivo. E aí nós vamos multiplicar lá. 2 vezes 7 dá 14, e 5 vezes 3 vai dar 15. Então aqui eu tenho a resolução. É uma expressão numérica, só tem dois valores, mas não deixa de ser expressão numérica. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá para mais um exemplozinho bem rapidinho, para a gente poder só relembrar um pouco, tá? Então vamos fazer uma operação agora um pouquinho maior que essa, para a gente encerrar essa aula. Então nós vamos lá. Menos 3 sobre 2. Então eu tenho menos 3,2, que multiplica
menos 0,5, o resultado vai somar com a multiplicação de menos 1,4 vezes mais 2. Uma expressão numérica para a gente fazer rapidinho e encerrar essa aula. Então, ó, só vamos fazer o seguinte, vamos mudar essa expressão aqui, menos 3,2 vezes 0,5. Eu posso escrever então, ó, menos 32 sobre 10, né? Que eu vou multiplicar isso por 5 sobre 10. Já que é uma multiplicação, né? Então nós sabemos que o número aqui, já estamos relembrando, um decimal em forma de fração, decimal em forma de fração. E vamos somar com a multiplicação disso aqui, que é menos 14 sobre 10 vezes 2 sobre 1 mais 2 sobre 1. Só para resolver mais rapidamente. Então vamos lá. Sabemos que multiplicação de negativo com negativo, o resultado vai ser sempre um número positivo. E 32 vezes 5, 5 vezes 2, 10, 0 vai 1, 15 e 1, 16, vai dar 160. Né? E 10 vezes 10, que vai dar 100. Tudo isso somado com a multiplicação de menos 14 com mais 2. Ó, negativo com positivo vai dar negativo, e 14 vezes 2, 28, e 10 vezes 1, 10. Então nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma adição, né? No caso aqui, a adição tem um número positivo e tem um número negativo, né? Lembrando disso, vamos só eliminar o parênteses, então eu vou ter 160 sobre 100, né? Mais, sinal positivo e negativo, né? O oposto, então nesse caso eu vou ter lá menos 28 sobre 10, que eu vou poder escrever como 160 dividido por 100 é a mesma coisa que 1,6, certo? Menos 28 dividido por 10 é a mesma coisa que 2,8. Então eu vou ter 1,6 positivo menos 2,8. Então é 8 que tira 6 vão dar 2, né? E 1 não tira 2, 2 que tira 1 vai dar 1. Então vai dar 1,2 negativo, porque 2,8 é maior que 1,6, ou 1,60. Então o nosso resultado aqui é menos 1,2. Então relembramos aqui um pouco da expressão numérica, mas falamos da multiplicação e da divisão de números positivo e negativo, lembrando da regrinha dos sinais, né, que estão lá na página de vocês, na página 4951 e também na página 52. Fechamos nossa aula de hoje, anotem a tarefa de vocês, né? Lembrando que tem a tarefa no livro EDB da página 52, troca de ideias, e a página 54, exercício do 1 ao 3, tá? Lembrando sempre copiar e resolver no caderno, colocando a data e resoluções completas, sempre, tá? Um abraço, bons estudos, boa aula para vocês.